Aleluia. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Um recado que não foi passado aqui, a Vínculo da Paz, ela trabalha nós temos uma ação social, né, cujo objetivo é ajudar as famílias que precisam. Né? Então, você que veio aqui hoje para receber uma cesta, né, nós temos esse propósito de te dar um alimento físico, mas também um alimento espiritual. Por isso, nós te chamamos para vir receber essa cesta em nosso culto, né? Porque a gente sabe da importância que queridos, quando a gente precisa de ter as nossas necessidades físicas supridas, mas a gente sabe que existe uma necessidade muito maior dentro de nós, que é a necessidade espiritual, que só Jesus pode suprir. Então, por isso, nós queremos compartilhar esse pão espiritual com você, que é a Santa Palavra de Deus. E no final do culto, nossos irmãos estarão entregando, né, as cestas para você que foi convidado. Amém? E aí, vai ser ali atrás, no final, pós-culto, vai ter um pessoal ali posicionado para entregar as cestas. Amém, queridos? Então, curve sua cabeça agora, feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale com você em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Deus, como é bom estar aqui, Senhor, sentir a Tua presença, sentir, Jesus, o Teu Espírito, Senhor, em nosso meio, a Tua presença calorosa, a Tua presença amorosa, a Tua presença santa, a Tua presença protetora, a Tua presença, Jesus, que nos guarda, Senhor, a Tua presença, Senhor Deus, que nos protege de todo mal. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos guardar as nossas mentes, os nossos corações, o nosso presente, o nosso futuro, Senhor. Pai, nós iniciamos, Senhor Deus, Pai, essa mensagem pedindo a Ti, Senhor, e não nos deixeis cair em tentação, como diz a Tua santa palavra, Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Pai, eu clamo, Senhor, eu levanto esse clamor, Senhor Deus, Pai, por todos aqui presentes. Deus, eu oro por minha vida, pela vida de cada líder dessa igreja, pela vida, Senhor Deus, de cada ancião, pela vida de cada mulher, cada homem, cada jovem, adolescente, cada criança, Senhor, cada convidado nosso nesse dia de hoje. Meu Deus, não nos deixe cair em tentação. Senhor, segure em nossas mãos e nos conduza, Senhor Deus, pelas veredas da justiça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Amados, nós estamos nessa jornada do Pai Nosso, né? Nós temos trabalhado cada frase do Pai Nosso, nós temos meditado, mergulhado na profundidade que há nessa mensagem, que é a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. E nós temos ido por etapa, né? E hoje a gente vai dar continuidade a essa série de mensagens sobre essa oração, que ao mesmo tempo que ela é tão simples, ela é tão poderosa, porque ela é de uma amplitude. Queridos, cada frase, cada etapa, eu fico mais enlouquecida, eu fico mais maravilhada, e eu falo, meu Deus, isso aqui vai dar muita coisa. Em breve teremos novidades, porque, irmãos, é algo muito extraordinário, Pai Nosso. A gente não pode simplesmente chegar diante de Deus como um rezador, sabe, como um papagaio que chega e fala, Pai Nosso, céu santificado seja o teu nome. Não é sobre isso, mas é sobre uma mensagem, sobre diretrizes, sobre uma direção, sabe, que Deus tem para as nossas vidas, sobre a forma como Jesus espera que a gente se apresente diante dele em oração. Como disse aqui, sempre vou dizer, porque eu sei que muitas pessoas, quando tem um encontro com Jesus, elas querem experimentar da grandeza de Deus e também querem ser úteis na presença de Deus, querem ser um instrumento na presença do Senhor. Quantas e quantas pessoas não já chegaram diante de mim e falaram, bispa, mas será qual é o meu chamado? Como que eu vou saber o que Deus tem, o que Deus quer de mim? E aí eu paro e olho, queridos, e olho para os discípulos, aqueles que foram chamados por Jesus, como eu e você fomos chamados por Jesus. E aí os discípulos, a gente não vê eles falando ali, Senhor, me dá o dom de cantar,
já, como eu já pedi. Senhor, me dá dons de curar, me dá isso, me dá dons da tua palavra, Senhor. Mas ele chega e fala assim, Lucas, lá capítulo 11, ele vira e fala assim, Senhor, os discípulos falam, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Sabe por quê? Eles viam que Jesus, ele saía e ele ia para o monte orar. A hora nona ele ia orar. Pela manhã ele ia orar. E eu acredito que Jesus voltava radiante. Eu acredito que Jesus chegava assim, irmãos, porque não tem como, você passa um pouquinho na presença do Pai, você fica radiante. Porque é comunicado, nessa comunicação acontece um sinergismo espiritual, e vem glória do alto e sobe glória da terra, e acontece algo extraordinário, e assim você vai moldado, você vai sendo, sabe, querido, você vai ficando parecido com Jesus. E eu acredito que os discípulos, quando eles viram Jesus ali chegando, depois de um tempo de oração, eles ficavam assim, falavam, uau, como ele está lindo, que beleza é essa, que homem extraordinário é esse, que beleza celestial é essa. E aí eles viram para Jesus e falam, Senhor, a gente quer isso aí, nos ensina a orar. Então, um segredo, não existe gente feia, existe gente que não ora. Quer parecer com Jesus, querido? Ore. Fala para o seu irmão, não existe gente feia. Existe gente que não parece com Jesus. Irmão, deixa eu contar um segredo para vocês. Antes de eu aceitar Jesus, eu era tão endemoniada. Mas eu era tão endemoniada que eu achava os crentes horríveis. Vocês acreditam nisso? Eu achava o povo crente um povo esquisito. Falava, gente, mas era demônios, irmãos. Porque, eu vou falar para vocês, o povo mais bonito da terra está aqui. Porque a gente se parece com Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. E aí os discípulos pediram, e aí eu já falei para vocês, hoje a gente está, gente, ó, para quem está nos visitando aí hoje, ó, nós estamos já na etapa final. O tema da nossa mensagem é: e não nos deixeis cair em tentação. Até aqui nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte trata da causa de Deus, quando falamos Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte, trata das coisas de Deus, da causa de Deus, das coisas do céu. E a segunda parte trata da causa do homem que nós já entramos quando diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E hoje nós vamos meditar nessa frase da oração que é: e não nos deixeis cair em tentação. Até aqui a gente aprendeu a orar sobre o nosso presente. Quando nós entramos diante do Senhor, Pai, o teu nome é santo, nós santificamos o Senhor através das nossas vidas, tá? E vem o teu reino, seja feita a tua vontade. E ali a gente perdoa as nossas dívidas, ele já supõe que a gente perdoou os nossos devedores, sabe? E aí, queridos, a gente entra agora numa causa. A gente estava orando pelo nosso presente, e agora a gente vai orar pelo nosso futuro. Amém? Fala para o seu irmão, agora você vai orar pelo seu futuro, querido. Nós precisamos orar para que o nosso futuro esteja guardado debaixo da proteção de Deus. O meu futuro, o seu futuro precisa estar guardado debaixo da proteção de Deus. Alguém entende o que eu estou dizendo? Olha só, diante das tentações que o maligno traz diante de nós precisamos estar guardados diante de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. Mateus capítulo 6, versículo 13 diz: e não nos deixeis cair
em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje nós vamos estar somente no não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, não são poucas as pessoas que caem terrivelmente na jornada cristã. Confesso para vocês que eu estou ministrando essa palavra com muito temor, porque passa, irmãos, quando a gente começa a estudar sobre, passa-se um filme na cabeça da gente. E eu poderia iniciar falando sobre o que é tentação, a diferença de tentação para provação, mas existe uma linha muito fina nisso, e eu acredito que você sabe o que é a diferença de uma tentação para uma provação. Você sabe exatamente, porque isso é uma coisa muito pessoal. É algo entre você e Deus, e você sabe para onde que a tentação te leva, e você sabe que a provação visa o teu crescimento, mas a tentação visa a tua queda. Mas nós sabemos que tudo, Deus está no controle. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus tem o controle do tentador. E por isso ele disse, não nos deixeis cair em tentação. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dessa forma, não nos deixeis cair em tentação. Então, se Jesus nos ensinou, assim nós devemos orar. Amém, irmãos? Entendido? Infelizmente, inúmeros escândalos acontecem, e pessoas que muitas vezes nós reputávamos como grande modelo, cometem pecados terríveis. E naturalmente, gente, que as causas para as quedas são as mais variadas. Eu bem no início da minha jornada, eu estava assim empolgada, e de repente tinha uma pessoa assim que nós tínhamos como referencial, que a gente falava, uau, que palavra extraordinária, esse homem de Deus vai explodir em Brasília, que é isso? Quando a gente queria ouvir alguma coisa diferente, a gente ia para lá, e de repente, ficamos muito entristecidos em saber da história que esse grande homem de Deus, ele caiu terrivelmente na fé, né? Então assim, eu acredito que todos vocês aqui vão se lembrar de alguém, de alguma história, de alguém que começou bem, mas que por algum motivo caiu, né? Quando falo em queda, irmãos, as pessoas logo pensam só em adultério, mas existem vários tipos de quedas, e a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Porque eu acho que ninguém planeja assim, 2000 e tanto eu vou cair. Alguém planeja isso? Deixa eu ver, daqui 3 horas eu vou dar um murrão na cara do Daniel. Isso é um tipo de queda. Alguém planeja isso? Ninguém planeja. Então, irmãos, a gente precisa vigiar. Amém? Vigiar. Porque ninguém planeja, mas muitos são aqueles que caem na fé. Muitos são aqueles que caem em tentação. Todos nós somos frágeis, mas uma das coisas que muitas vezes passa despercebida em nós é o desprezo para com a realidade dessa batalha que nós estamos inseridos. Muitas vezes nós não queremos falar sobre, muitas vezes nós desprezamos esse assunto, né? Mas nós estamos inseridos em uma batalha. Facilmente, querido, as pessoas acham que seguir Jesus é simplesmente ir a uma igreja. Eu vou participar de uma igreja, eu vou fazer parte de um hall de membros, e a vida vai seguir naturalmente. Eu estou lá todo domingo, vou entregar o meu dízimo, e tá bom, vou lá receber uma palavra que vai trazer assim, um conforto no meu coração. E nós precisamos saber que existe uma batalha travada no mundo espiritual. Nós estamos aqui no mundo físico, mas também existe o mundo espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa guerra é contra principados e potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é contra os dominadores desse mundo. Então nós precisamos ficar atentos contra os ataques e contra as sutilezas de engano de Satanás, para não tropeçarmos nessa jornada. Temos modelos, queridos, das próprias escrituras de homens de Deus incríveis, que acabaram tropeçando e também fazendo coisas terríveis. Como Davi, por exemplo, um homem que foi descrito pelas Sagradas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, mas que tropeçou e adulterou. Caiu com a mulher do próximo, não só adulterou, como também mandou matar o esposo de Batseba, Urias.
Então a gente não pode ignorar os ardis de Satanás, porque ele é especialista em tentar o povo de Deus. Eu falo muito assim, gente, às vezes nós somos tão preguiçosos para ler as Sagradas Escrituras. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, mas deixa eu te falar, existe o Satanás, o diabo, sabe, ele não cansa de estudar você, ele te estuda dia e noite, sabe, ele fica te observando, ele sabe quais são as áreas de fraqueza da sua vida e ele tenta contra você. Por isso nós precisamos, queridos, buscar nas Sagradas Escrituras o conhecimento para vencermos o diabo. Amém ou não amém? E aí, amados, quando Jesus nos dá a oração do Pai Nosso, ele nos dá como modelo, exemplo, ele diz que para a gente orar, pedindo para que nós não venhamos cair em tentação, que não venhamos cair nas garras do mal. Nós devemos pedir para que Deus cuide do nosso futuro espiritual. Às vezes, queridos, você pensa, às vezes você nem imagina o que é que vai te suceder na sua vida ainda. Eu fico pensando na nossa trajetória, quantas situações que nós já passamos, que nós nem imaginávamos que podíamos passar. Sim ou não, gente? Quantas situações. Mães que perderam seus filhos diante de um aborto. Casamentos que começaram bem, mas que depois caminharam para um divórcio. Pessoas que começaram bem, mas que talvez por não terem orado pelo seu futuro, caíram nas ciladas de Satanás. Então, na oração de Jesus, nós aprendemos que nós devemos orar, que não venhamos cair nas garras do mal, que não venhamos cair em tentação. Devemos pedir para Deus que cuide do nosso futuro, não só do nosso presente, mas também do nosso futuro espiritual. E primeira lição que nós aprendemos aqui quando nós oramos, não nos deixeis cair em tentação. Essa petição, ela vem logo após o pedido de perdão pelos nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Deus perdoa as nossas dívidas e nos ensina também a perdoar o nosso próximo. Quando Ele fala perdoa, para nós orarmos, perdoa as nossas dívidas, assim como significa que Ele já está supondo que nós já perdoamos o nosso próximo. Não tem como dissociar o cristianismo do perdão. Quem de fato é cristão, perdoa, independente do que lhe aconteceu. O verdadeiro cristão, a marca dele, não é o fato dele ir na igreja, não é o fato dele pertencer a um lugar, mas uma das marcas do cristão é uma vida de perdão. Bispo, eu perdoei, mas continuam me atingindo. A grande questão não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que estão fazendo com você. Então, perdoa e siga a sua vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, irmãos? Então, olha só. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados. Deus sempre nos perdoa quando nós clamamos a Ele. Mas e depois do perdão? Depois do perdão, depois de confessarmos os nossos pecados e também de perdoarmos todos aqueles que nos ofenderam, como que a gente pensa em viver o amanhã? Aí rapidamente, Jesus nos conecta ao próximo pedido que está relacionado ao futuro. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, existem vários tipos de tentações. Quem concorda comigo? E o de não perdoar é um tipo de tentação que somos assolados diariamente. Sim ou não? Todos os dias. Quem habita em família, todo dia você é desafiado a perdoar. Sim ou não? Se você vive em sociedade, todo dia você é desafiado a perdoar. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja.
Eu fico vendo essa criançada, daqui a pouco um menino bate no outro, aí vem a mãe, aí a mãe tem que perdoar a outra mãe, porque a outra mãe... É tenso, né? Vocês pensam que eu não oro? Eu oro muito por isso, porque é muito ruim. Quando mexe com os filhos da gente, quando eles são pequenos, né, dona Dariene? A gente ficava assim, graças a Deus nos deu sabedoria, né, para lidar com essas coisas. Porque não é fácil, irmãos. Existem muitas provas aí, as futuras mamães que vocês vão passar, que vocês nem imaginam, relacionado aos filhos de vocês. E o nosso desafio é ensinar a perdoar. Porque existe um tipo de tentação que nos assola diariamente, que é a falta de perdão. E para que não se torne um ciclo em nossas vidas, o ato de pedir perdão a Deus, para que o pedir perdão não seja banalizado imediatamente, Jesus nos ensina a pedirmos e não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos clamar todos os dias para que Deus cuide do nosso futuro, porque há riscos reais na vida espiritual. A Bíblia descreve o diabo como adversário, como Beuzebu. O diabo também é chamado de Belial, de dragão, de Deus desse século, de príncipe da potestade do ar. Ele também é chamado de príncipe desse mundo, de serpente, de o tentador. E esses são apenas alguns títulos que ele tem. Porque eu também chamo de diacho, capiroto. Você também tem um nome que você chama ele? Sim ou não? Como? Jesus está dizendo que você vai se deparar com esse ser que tem estratégias. O diabo, ele é um estrategista. Ele teve a audácia de tentar o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 2 e 3, diz que ele chega até Jesus oferecendo pão, e quando Jesus tem fome, e o texto termina, lá em Lucas capítulo 4, versículo 3, dizendo que tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Sabe o que significa isso? Que ele voltaria a tentar Jesus novamente. Que Jesus em tudo foi tentado. E se você olha para o livro de Mateus, nessa oração do Pai Nosso, está escrito no momento em que ele está dando, quando ele ensina o Pai Nosso, é quando ele está dando ali o sermão do monte. E olha só o que acontece. O que tinha acontecido antes do sermão do monte? Aí em Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus foi batizado. Depois, em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala sobre a tentação de Jesus. E aí, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Até para Jesus ser tentado, ele foi conduzido pelo Espírito. Por isso que eu não quero entrar muito nessa questão de provação e tentação. E aí, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Depois de ser tentado, ele venceu o diabo ali. Depois que ele venceu o diabo no deserto, Jesus vem, né, ele ensina os discípulos a orar. Quando ele está ali, depois da tentação no deserto, aí ele sobe para o Monte das Bem-aventuranças e começa ali a ensinar as bem-aventuranças. E ali, quando chega em Mateus capítulo 6, ele começa a ensinar os discípulos a orar. E aí, gente, o que acontece? Ele vira para os discípulos e ele fala assim, olha, para os discípulos orarem assim, e não vos deixeis. Depois que Jesus foi tentado, depois que Jesus venceu o diabo, aí ele sobe no monte e ele vai ensinar os discípulos. Ele fala assim, ore assim, não nos deixeis cair em tentação. Você percebe como o nosso Senhor, ele é detalhista, como ele é amoroso, como ele é um pai, assim, sem igual, como ele prestou atenção nos detalhes, para que a gente tenha uma vida plena nele, para que a gente saiba como viver. E aí, gente, Jesus pega e fala, olha, ore,
para que vocês não venham cair em tentação. Peça que Deus livre vocês das tentações. Peça que Deus livre vocês do diabo, do maligno, do mal. Satanás, quando tentou o primeiro representante da humanidade, que foi Adão, ele levou vantagem. Ele distorceu a palavra de Deus ao denegrir a motivação e o caráter de Deus. Quando ele disse para o homem que o homem poderia ser como Deus, e ele também denegriu a imagem de Deus quando ele disse para o homem que eles poderiam viver, que eles poderiam errar, que eles poderiam quebrar com a ordem divina sem ter nenhuma consequência e que certamente não morreriam. A Bíblia descreve o diabo como sendo aquele que se transforma em um anjo de luz, como aquele que arma ciladas, como aquele que chega ao ponto de usar pessoas próximas a nós. Oh, irmãos, como é doloroso quando o diabo usa pessoas próximas, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente coloca uma certa expectativa. E a Bíblia também mostra, querido, que o diabo é aquele que é capaz até mesmo de fazer milagres. Oh, bispo, o diabo não faz milagres não. Faz, irmãos. Falsificar dons. Ele pode até fazer prodígios e sinais. Marley, põe, tia, 2 Tessalonicenses 2:9. 2 Tessalonicenses 2:9, olha o que diz. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Põe o 10, filho. E com todas as artimanhas e engano, provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então não fique iludido, sabe, com prodígios e sinais aí em alguns lugares, porque o diabo, ele opera com engano também. Entenderam, irmãos? Então fique atento. E o diabo também cega o entendimento. Ele deturpa a palavra de Deus. E ele rouba a palavra quando está sendo pregada. Quando a gente está pregando aqui, queridos, Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, ele diz que quando é pregada a palavra, ele fala sobre alguns ouvintes que não estão nem aí. Tem gente que durante a palavra fica até nos rios, nos TikTok. Deus está vendo, irmão. Tem algumas pessoas que não estão nem aí, não têm reverência com a santa palavra, não têm respeito com a palavra santa do nosso Deus. Esse é o solo que não é bom. Está à beira do caminho. Se você está aqui hoje, sabe, muito preocupado com o dia de amanhã, pensando no trabalho, ou está preocupado com tudo ou com tantas coisas, certamente, querido, o diabo vai roubar o que está sendo anunciado. Você está perdendo tempo. O diabo vai roubar essa palavra. Precisamos acordar, queridos, para essa realidade de que o maligno, o adversário das nossas almas, ele sabe que há em nós uma natureza pecaminosa. O diabo sabe. E ele diligentemente nos estuda para nos fazer tropeçar. O diabo quer te fazer tropeçar. Ele rege um sistema maligno que é o mundo. E além do diabo e do mundo, temos o nosso terceiro inimigo, que é a nossa carne, que também milita contra as coisas de Deus, de acordo com Gálatas capítulo 6, fala que existe essa peleja. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. E essa tríade, Satanás, mundo e carne, está aí sendo usada para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar, para envergonhar o nome do nosso Senhor. Mateus 18, versículo 7 diz, é lícito, olha o que é que Jesus diz, é lícito que venham os escândalos, é normal, vai acontecer, mas ai, através de quem o escândalo vem.
Melhor fosse amarrar uma pedra no pescoço e se atirar para dentro do mar. Então, a primeira lição que precisamos aprender é que há riscos na vida espiritual. Irmãos, existem riscos. E a gente não pode ignorar isso. Por isso que Jesus está dizendo, peça para que Deus não deixe você cair em tentação. Porque há riscos reais. Talvez, querido, você tenha andado um tanto quanto desavisado dessas coisas. E facilmente você se torna uma presa fácil para a sua própria natureza pecaminosa, para o sistema do mundo e também para o diabo. Irmãos, o mundo é colorido e ele sabe como te impressionar. Quando você escolhe uma profissão é porque você gosta daquilo. Tem pessoas que se perdem em sua própria profissão, por conta de amizades. E vai sendo influenciado, e daqui a pouco está distante de Deus. Já caiu na fé há muito tempo. Também tem outra lição, querido, que nós aprendemos sobre essa parte que o Pai Nosso nos ensina. Quando nós pedimos, não nos deixeis cair em tentação. É que nós somos fracos, mas o nosso Deus, Ele é forte. A nossa geração está sendo enganada. A nossa geração está sendo bombardeada com a ideia de que nós somos poderosos. A nossa ideia está sendo enganada com a ideia de que nós somos capazes. A nossa geração está sendo enganada com a ideia de que nós somos fortes. A teoria do coach. Os coaches da vida têm permeado várias áreas e várias profissões. Tem o seu lado positivo, mas hoje eu só vou falar do negativo. Não tem tempo para isso não, irmãos. Quando você procura, de repente você procura um determinado profissional, e aí, ele não é só um profissional, ele é também um coach, porque a ideia é que ele tem que despertar na pessoa que ela tem valor, que ela tem poder, que ela é forte, e isso tem entrado fortemente dentro das igrejas, irmãos. Há muitos pastores que também são coaches. Estou falando no lado negativo, porque é claro que quando eu ver você triste, David, eu vou te falar, cadê a sua alegria, cara? Eu vejo que você é um cara alegre, então não ande por vista. É claro que quando eu ver você se sentindo fraco, eu vou falar assim, ei, digo fraco, sou forte. Mas, irmãos, eu estou falando desse aspecto exagerado que deturpa a palavra de Deus e que nos faz pensar que somos alguma coisa, que somos capazes de vencer as nossas batalhas sozinhos. Não conseguimos. E a ideia de que você é capaz por si só de vencer Satanás, de vencer sua carne, de vencer o sistema do mundo, é uma ideia falha, falsa e mentirosa. Você não vai conseguir. Eu tenho personalidade forte, tu vai cair, vai ser feio. O bispo está profetizando, está repreendido, irmãos. Mas nós confiamos no Senhor. Sabe aquele versículo que fala assim, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte? Fala assim, eita, não pode confiar em ninguém não. A Bíblia fala, maldito homem que confia no homem. Está falando assim, ó, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte. Então não está falando que você não tem que confiar. É um desafio, você vai confiar em pessoas, você vai amar pessoas. Você vai confiar no seu filho vai pisar na bola, está repreendido, em nome de Jesus. Mas assim, você vai sempre perdoando e confiando. A vida é assim. Mas existe um erro muito grande, queridos, quando a gente confia em si mesmo.
Sabe quando você confia? Não, eu confio demais em mim, eu não caio não. Não, você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Se não for o Senhor, irmãos. Eu sei que se não fosse o Senhor, nós seríamos assassinos aqui. Se não fosse o Senhor, alguém já tinha arrancado o cabelo de outra pessoa aqui. Se não fosse o Senhor, os meninos no futebol já tinham brigado. Já tinham, na hora que o outro correr, ia fazer assim, para o outro cair. É o Senhor em nós, irmãos. A nossa natureza é ruim, é pecaminosa. Se não fosse Jesus, né, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos, nosso Senhor Jesus nos ensina a orar, não nos deixeis cair em tentação. Isso é um reconhecimento de que não somos capazes. Na oração não estamos pedindo para ganharmos a batalha. Quando nós oramos, não nos deixeis cair em tentação. Nós não estamos orando, Senhor, olha, eu quero vencer essa batalha. Senhor, não me deixe cair em tentação. Nós não estamos pedindo. Nós não vamos chegar lá no diabo e falar assim, diabo, seguinte, vamos fazer um acordo aqui, você fica na sua, eu fico na minha. Não, também não é sobre isso. Também a gente não vai falar se a gente não vai orar. Carne, você não vai cair. Não, irmãos, é Deus, Pai, não nos deixe cair em tentação. Amém, irmãos? Não nos deixe cair em tentação. Existe um grande perigo em tentarmos enfrentar o inimigo sozinhos. Certamente seremos vencidos, irmãos. Irmãos, sem a presença protetora do Eterno, seríamos vencidos em todas as tentações com as quais somos assediados diariamente. Tem um homem nas Sagradas Escrituras que ele achou que era capaz de vencer as tentações por ele mesmo. Quem sabe quem é esse homem? Lucas capítulo 22, versículo 31. O nome dele é Pedro, gente. Jesus disse, coloca aí, Marley, Lucas 22, 31 em diante. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. 32. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Irmãos, Pedro diz assim, eu não. Pode ser que os outros discípulos caiam, pode ser que Mateus, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu, Filipe, pode ser que eles caiam, mas eu, jamais, eu não vou te negar. Aí Jesus fala, Pedro, Simão, Pedrão, Mateus 26, 31, coloca aí, filho, Mateus 26, 31, então Jesus revelou, ainda essa noite, todos vós me abandonareis, porque assim está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas serão afugentadas, se dispersarão. E a pergunta é, irmãos, por que Pedro disse com tanta convicção de que não iria negar Jesus? O problema de Pedro foi achar que ele era suficientemente forte. Ele achou que poderia vencer, porque ele tinha força para resistir. Ele achou que ele tinha força, sabe, quando as coisas apertassem, ele achou que não ia dar nada. Mas, isso só na teoria, quando foi para a prática, não foi bem isso que aconteceu. Quando chegaram para prender Jesus,
todos se espalharam, todos se dispersaram. E olha o que aconteceu com Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente ao seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei o que está falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. Coloca aí versículo 62, Marlene. Então Pedro, retirando-se dali, chorou. Irmãos, aquele mesmo Pedro que confiou na força do seu braço, ele foi aquele que negou Jesus, ele foi aquele que caiu em tentação. Só que Pedro, queridos, para a glória de Deus, ele aprendeu a lição. E anos depois, ele escreveu em 1 de Pedro 5,8, ele escreveu assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele aprendeu a lição, irmãos. Pedro aqui está dizendo: clame por proteção divina. Clame, porque o que fez a diferença dele, irmãos, o que fez a diferença na vida de Pedro foi o fato de Jesus ter rogado por ele, para que Pedro não viesse cair definitivamente em tentação. Foi Jesus que livrou Pedro das garras de Satanás. Foi Jesus que restaurou a vida de Pedro. Jesus aqui está ensinando a todos os discípulos. Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Jesus está ensinando a todos os discípulos a fazerem sempre essa oração, porque não há, queridos, em nós força suficiente para vencermos a carne. Não há em nós força suficiente para vencermos o mundo. Não há em nós força suficiente para vencermos o diabo, meus irmãos. A nossa força vem de Deus. E nós precisamos orar sim, não porque estamos com medo, estou com medo do diabo, não tenho medo, a minha fé firmada está no Senhor, irmãos. Sabe, não é porque a gente está aqui com medo, amedrontado, mas a gente faz essa oração porque nós temos entendimento de que existe uma batalha travada. Nós temos um inimigo que trabalha diariamente para nos destruir. Todos os dias ele trabalha para te destruir. Não devemos ficar ali, sabe, cheio de medo. Meu Deus, não vou sair de casa que o diabo vai me matar. Não, irmãos, também não toca essa bola toda, não. 1 de João, capítulo 4, versículo 4b, diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Quem aqui está com Jesus? Quem aqui tem Jesus, tem o Espírito Santo dentro do seu coração? Ei, maior é o Senhor que está com você. Romanos 8:31, na parte B, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tire da sua cabeça, querido, que o mundo é uma batalha de duas forças, bem e mal, em pé de igualdade. Não é. Só existe um soberano. Só um soberano dessa história, que é Deus. Somente Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele nos livra das tentações. Somente Ele tem o governo até mesmo sobre as tentações.
tem o governo de tudo. Lutero, ele descreve Satanás como seu inimigo, como seu adversário. E ele disse que Satanás não passava de um cão do céu, um cachorro que estava na coleira de Deus. E Deus solta na medida que Ele quer administrar as coisas sobre a humanidade. Entenderam, irmãos? Lembra de Satanás tentando Jó? Quem é que lembra? Mas quem estava por trás? Quem estava por detrás? Foi Deus, irmãos, que autorizou. Foi Deus que autorizou Satanás. Satanás não podia dar um passo além da autorização divina, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E é por isso que você pode se voltar a Ele nessa noite e clamar: Deus, não me deixe cair em tentação. Deus, não nos deixe cair em tentação, porque Deus tem o domínio absoluto sobre tudo. A soberania de Deus se estende até mesmo sobre os anjos caídos. Você precisa entender que Satanás, queridos, é um ser criado e não eterno. Só Deus é eterno. Fala para o seu irmão: só Deus é eterno. Satanás, ele é um ser limitado em sua ação. Ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso você pode nessa noite entrar diante de Deus em oração, pedindo que Ele não permita que a tentação leve você à queda. Porque somente Ele pode assim fazer, se for da vontade dEle. E para finalizar, mas o louvor ainda fica aí, eu vou te dar algumas instruções. Primeiro, nunca se vanglorie na sua própria força. Nunca. Meninos, meninas, nunca se vanglorie na sua própria força. Ah, vou dormir com meu namorado, eu me garanto. Garante o quê? Tu garante o quê? É macho e fêmea, homem e mulher. Positivo e negativo, encostou, esquenta. Eu me garanto. Tá doido? Tá maluco? Ei, homem casado, homem de Deus, não fica curtindo foto de mulher casada e nem solteira. O bonequinho de coraçãozinho apaixonado. Tem vergonha na sua cara? Você é um homem de Deus. Irmãos. Eita, onde que eu estou entrando? Nunca se vanglorie na tua força, porque alguém caiu e você não. Ah, aquela pessoa caiu, mas eu não. Para com isso. Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muito cuidado. Muito cuidado. É Deus quem preserva você de pé. É Deus que segura você. Segunda coisa, segunda lição, querido. Não viva querendo passar pelas grandes provas da vida. Quando você é mais novo, quando você é jovem, você começa a achar lindas as histórias dos mártires. E você precisa orar para que Deus evite que passemos por determinadas coisas. Quando nós oramos, não nos deixeis cair em tentação, estamos pedindo que Deus não nos permita sermos levados por algumas situações fortes, que possamos cair. Querido, na minha época, o que mais ouvia quando eu era jovem, era de mulheres que não conseguiam gerar filhos, mulheres estéreis,
mulheres que tinham seus filhos e perdiam. E aquelas mulheres depois vinham com um testemunho tremendo quando Deus restaurava a sua sorte. E eu louvo a Deus, irmãos, assim, pura misericórdia de Deus, porque eu orava tanto para que eu não perdesse um filho no ventre. Senhor, não deixa eu passar por isso. Irmãos, hoje eu sou uma mulher esterectomizada, eu não tenho útero. Na biópsia do meu útero, os médicos não compreendem como que eu fui mãe de filhos. Talvez aquela oração, sabe, Senhor, não me deixe passar por isso. Deus me preservou e Deus me fez mãe de filhos, para a glória do nome dEle. Você precisa orar pelo seu futuro. Amém, irmãos? Você precisa orar pelo seu futuro. Você já reparou que não existe 10 Jó nas escrituras? Me fala aí de um personagem que Deus tirou no mesmo dia, todos os filhos. Deus deixou perder todos os bens de uma vez. Deus deixou vir uma doença sobre ele. Me fala um personagem assim. Você só conhece Jó. Sabe por quê, irmãos? Porque não vai ter muitos que aguentam isso. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. Deus pega um homem como Abraão, irmãos. Vira para Abraão e fala, Abraão, pega teu filho e oferece. Pega o teu único filho e oferece. Esse filho aí que você ama, oferece como sacrifício. Deus não fez muitos desses. Você não vê Deus fazendo muito esse tipo de pedido. Ele pediu para Abraão. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Abraão ele era aquele homem que estava pronto para aquela prova. A vida toda da jornada de Abraão, ele foi preparado para aquilo. E é por isso que nós devemos orar. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Terceira instrução para a sua vida hoje. Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas de orar para que nós não venhamos cair em tentação e depois saímos daqui correndo para o centro da tentação. Chega na igreja, levanta a mão e fala, Deus, não me deixe cair em tentação. E depois sai do culto e corre para o campo, para o terreno da tentação. Todos aqui, todos sabem, todos nós sabemos os lugares onde somos tentados. Você sabe muito bem quais são as conversas que te conduzem à tentação. Você conhece, você sabe quais são as áreas frágeis da sua vida. Como que você pode orar pedindo para Deus que te livre da tentação se você vai correr para ela, irmãos? Isso é hipocrisia. Quantas pessoas não caem em adultérios? Quantas pessoas não caem em tantas outras ciladas simplesmente porque vão flertando com o pecado? E aí no domingo vem para a igreja e ora, Deus, não me deixe cair em tentação. Mas durante a semana continua brincando com a tentação. Isso, irmãos, é hipocrisia. E quarta instrução que eu tenho para você: não seja você um instrumento para tentar outros. Perceba que essa oração de Mateus 6,13 é no coletivo. Não nos deixeis, é no coletivo, não nos deixeis cair em tentação. É plural, é o plural envolvido. Jesus está ensinando aqui, querido, que nós precisamos orar uns pelos outros. Segura a mão do seu irmão e do seu lado, querido.
Segura para ele, fale assim para ele: não nos deixeis, que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Olha aí para trás, olha para o irmão que você não olhou. Fale isso para ele, que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar em favor dos outros, para que Deus nos livre das tentações. Queridos, eu preciso dessa oração. Você precisa dessa oração. Os idosos precisam dessa oração. As crianças precisam dessa oração. Os jovens precisam dessa oração. Os casais precisam dessa oração. O que leva um casal cristão a chegar em um gabinete e falar com seus pastores? Nós chegamos a agendar de irmos para uma casa de swing. Os casais precisam dessa oração. E não nos deixe cair em tentação. Não tem um aqui, irmãos, que não precisa dessa oração. Estou falando de tentação, de coisa terrível, mas nós somos tentados a sair descontroladamente com o nosso carro em alta velocidade, pelos pardais, ultrapassando tudo. Sim ou não? Nós somos tentados depois dessa seca, onde o ambiente está contaminado, quando cai aquela chuva cheia de contaminação, nós somos tentados a ir dançar, como diz a Nick, a dança da chuva. Correndo riscos de doenças. Existem vários tipos de tentações, por isso todos nós devemos orar e não nos deixeis cair em tentação. Todos nós precisamos desse livramento. Agora, querido, se você está sendo um instrumento de Satanás para tentar os outros, como que você vai pedir isso para Deus? Como? Quantos de nós usamos a nossa palavra de modo áspero, despertando a ira no outro, colocando o outro em tentação? Quando a Bíblia diz que a palavra branda desvia. Porque se você vai com ira, com a palavra áspera, se a pessoa te responder de forma errada, isso não tira a responsabilidade da pessoa que respondeu de forma errada. Mas isso é você sendo hipócrita. Você está pedindo para que Deus livre seu irmão da tentação e você está sendo o meio da tentação para ele. Forte, né, irmãos? Fala a pata que Deus me deu, assim, pá! Eu entendi, já entendi. Quantas mulheres não se vestem de forma a provocar os olhos e os desejos nos irmãos? Para com essa cultura imunda, feminista, meu corpo, minhas regras. O corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus quer te vestir de forma santa e adequada. Não sei você, mas toda vez eu pergunto: Senhor, qual a roupa? Me ajuda aqui, Senhor. Se a gente tem tantas para escolher, né, irmãos? A gente fala: Senhor, que roupa que o Senhor quer que eu use hoje? Meninas, nenhum rapaz de Deus vai querer casar com uma menina que se veste de forma indecente. Sim ou não, homens solteiros? Um homem de Deus procura uma mulher santa. Um homem de Deus procura uma mulher decente, discreta, que não fique usando o seu corpo como instrumento de sensualidade. Mulher, quando ela quer até no andar, ela sensualiza.
até no andar. Como diz lá como é que é? Balançar de quê, pastora? Balançar de saia. Começa a rebolar para chamar a atenção. Irmãos, homem de Deus não gosta de mulher assim. Sim ou não, homens? Cadê os homens? Ou você gosta, homem? Então tu não é de Deus, bicho. Porque o homem do mundo, ele acha o máximo quando os outros homens desejam sua mulher, mas o homem de Deus não, irmãos. A mulher dele é dele. E ainda muito pior. Quer dizer, uma menina ainda vai criar juízo, ainda vai amadurecer, né? Mas ainda muito pior, uma mulher casada, que deve se dar o respeito, como dizia meu pai, que deve dar o exemplo para as mais novas, como diz as Sagradas Escrituras, e fica usando roupas provocativas. Isso é feia, filha. Precisamos de bom senso, meninas. Precisamos de discernimento. Vou ter que parar por aqui. Precisamos de noção. Como pedir para que Deus livre o seu irmão da tentação? Você lembra que você segurou na mão do seu irmão? Você lembra que é coletivo? E não nos deixeis cair em tentação? Se nem você se comporta com vestimentas adequadas? Como você pede para que seus filhos sejam livres da tentação, se você é um péssimo exemplo de como enfrentar as tentações diante dos olhos deles? Como você pode falar para os seus filhos não brigar se tu é briguento? Como você pode falar para o seu filho perdoar se você é rancoroso? Você está sendo a própria cilada para os seus filhos. Ai, difícil falar isso, irmãos. Não seja um instrumento de Satanás para que os outros sejam tentados. Seja você um instrumento da graça. Orando, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Essa oração, queridos, ela é feita a Deus e é feita sobre os méritos, nos méritos de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é um especialista em vencer esse maligno, esse tentador. Ele venceu, Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. Jesus Cristo esmagou o diabo na cruz do Calvário. Jesus Cristo esmagou o tentador ali na cruz. Jesus, querido, Ele é o vencedor invicto, Ele é invencível. Entenda isso, o diabo nunca foi adversário de Deus, nunca foi. O diabo era o adversário dos filhos de Deus, mas Cristo já o venceu. Cristo esmagou a cabeça desse tentador. Ele é um adversário derrotado pelo sangue de Cristo. Por isso, querido, diante das tentações você pode resistir. Tiago 4,17 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Podemos resistir por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que está sobre nós. Talvez você entrou aqui nessa noite sem ter essa convicção de que pode vencer o diabo em Cristo Jesus. Talvez você não sabia disso. E hoje eu quero te apresentar a obra de Jesus na cruz. Porque Jesus Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Foi lá na cruz que Jesus venceu o diabo, querido. E Ele entregou naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz para te salvar da morte eterna. Ele se entregou naquela cruz e foi ali que Ele venceu o diabo. Se você entende essa verdade em seu coração e hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento. Igreja, se coloque em pé. Você que está aqui hoje, você que sabe das tentações que você tem enfrentado, e você entendeu que você não consegue vencer sozinho,
que você precisa de um Salvador. Eu vim aqui te falar que Jesus Cristo, Ele está disponível para você. E Ele quer te ensinar um caminho de vitória sobre as tentações. E se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento. Se você que está aqui hoje entendeu a obra de Cristo, pare de dar bobeira, querido. Porque o diabo é um adversário derrotado. Mas ele tem prazer em matar, roubar e destruir aqueles que principalmente não estão com suas vidas entregues ao senhorio de Cristo Jesus. O diabo, ele tenta causar danos na sua vida. E se tem aqui alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero te dar essa oportunidade de você se render totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Porque talvez você está aqui, você acredita em Jesus, mas você também acredita em outros deuses, em outros que se intitulam como deuses, mas que nós sabemos que não são. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Só um que está entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e deseja entregar os teus caminhos ao Senhor, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Bispa, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei, e agora eu estou afastada, e eu quero voltar para Jesus hoje. Se você está aqui, agora é o momento, querido. Agora é o momento de você voltar para os caminhos do eterno. Tenha coragem. Entenda, se você sente, sabe, esse frio aí na sua barriga, o seu coração pulsando forte, é um sinal de que Jesus está te chamando. Não perca essa oportunidade. Isso mostra que você é um escolhido de Deus. A palavra de Deus diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E quando Ele te escolhe, Ele sinaliza com você de alguma forma. Você hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite quer entregar os seus caminhos para Jesus? Eu estou insistindo, querido, porque tem pessoas aqui que precisam correr para Deus, porque está vivendo um ciclo de quedas, um ciclo de derrotas, e Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer te mostrar. Jesus quer te mostrar uma nova história, querido. Alguém hoje quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Vou te perguntar pela última vez. Você vai levantar a sua mão. Nós vamos orar por você. Alguém hoje quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Só sinaliza assim, ó, querido, que eu vou orar por você. Então que Deus te conceda outra oportunidade em nome de Jesus. Igreja, feche os seus olhos agora. Vamos orar exatamente o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação. Senhor, nós não podemos começar, Senhor, essa oração de forma diferente. Irmãos, eu vou te convidar, em sinal de humildade, de dependência a Deus, eu vou te convidar a se colocar de joelhos agora, para fazer essa oração, porque é Deus
livra, querido, de cairmos em tentação. É Ele que nos impede de cairmos em tentação. É Ele, é a graça dele sobre nós que nos impede de naufragarmos. Senhor, nós não podemos iniciar, meu Deus, essa oração de forma diferente. Nós clamamos a Ti, meu Deus, nessa noite. Deus, não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Tu que és soberano, meu Deus. Tu que governa, Senhor, todos os detalhes da nossa história. Tu que conhece a nossa vida, Senhor. O Senhor que conduz, Pai, as particularidades da nossa jornada. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não permita que nós sejamos expostos a áreas que nós somos frágeis. Que o Senhor levante, ó Deus, barreiras ao nosso derredor, no sentido de bons conselhos, boas orientações, porque para que nós, Senhor, possamos trilhar um caminho de preservação, ó Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós podemos nessa noite encontrar a solução para as tentações da nossa vida. Nós encontramos em Cristo a força. Nós podemos vencê-lo, ó Deus. Nós podemos ser mais do que vencedores. Nós saímos após o dia mau, revestidos, Senhor, com a armadura de Deus, com a armadura que o Senhor nos deu, certos de que a vitória já foi nossa. Mas nós temos certeza, Senhor, que a vitória foi pelo sangue de Cristo. E por isso, Deus, como igreja, nós queremos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Por isso, Deus, não nos deixe, Senhor, sozinhos na nossa própria força, mas lute por nós, como o Senhor tem feito, e nos faça ver, Senhor, que lutar a batalha que o Senhor lutou é a grande jornada da nossa vida, ó Pai. Senhor, te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pelas vezes que nós caímos nas tentações. Obrigada, Senhor, porque nós podemos voltar à petição anterior do Pai Nosso. Todas as vezes que for necessário, nós podemos voltar e pedir perdão ao Senhor, e assim olharmos para frente e dizer: não nos deixe cair novamente em tentação. E é exatamente isso que nós queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus. Nos livre, Senhor, dos nossos desejos carnais. Nos livre, Senhor, de sermos tropeço na vida dos nossos irmãos. Nos livre, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, Pai, de confiar na força do nosso braço. Nos faça ver, Jesus, oh Pai, que existe o mal, Senhor, que a tentação está diante de nós e que é o Senhor que nos livra de cairmos em tentação. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis, Senhor. Não deixe, Jesus, que os meus irmãos caiam em tentação. Não deixe, Jesus, que a minha família caia em tentação. Não deixe, Jesus, que nós, como igreja, venhamos cair em tentação. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai, em nome de Jesus.